A literatura é uma arte milenar. Começou com a difusão de contos e histórias no intuito de passar o tempo e também no caráter pedagógico. Sabe-se que o primeiro livro ocidental fora a Ilíada e Odisseia. Ainda na Grécia Antiga, Aristóteles explicava sobre a arte da literatura e o teatro, sobre a teoria da mímese, sendo um processo estético que cria o existente através de novas correlações, proporcionando bases para interpretações. Ele considerava assim que a arte pode ter um papel educativo e bem positivo, pois é através da imitação que aprendemos desde cedo, por exemplo, ao observar e imitar. Não é como se falar de psicanálise sem antes falarmos sobre literatura. Essa foi tão apoiada por Freud em seus estudos e na criação de suas teorias. Freud voltou-se aos gregos, tais como Platão na teoria da existência de uma alma, e para Sófocles, na criação sobre o complexo de Édipo. Freud possuía três grandes escritores: Sófocles, Shakespeare e Goethe. Em 1930, Freud chegou a ganhar o Prêmio Goethe de Literatura. Em seu discurso, lido por Anna Freud, afirmava de forma categórica como o poeta Goethe teria a percepção privilegiada dos fenômenos humanos, dos primeiros laços afetivos, da importância dos sonhos, assim como um certo momento em seus escritos ele se aproximava da técnica da psicanálise. Freud, 1930, página 243. Já na página 241, há a seguinte sentença: Goethe não teria rejeitado a psicanálise. Ele, o próprio, se aproximou numa série de pontos. Identificou através da sua própria compreensão interna muitas coisas que pudermos confirmar, e certas opiniões que nos acarretam crítica, zombaria, foram por eles expostas como evidentes por si mesmas. Ou seja, a literatura possui esse caráter terapêutico de se aproximar das personagens, se identificar, projetando nos objetos nossos conteúdos inconscientes, explorando da associação livre e assim por diante. Mecanismos como o xiste trazem leveza ao falar de dores profundas e hipocrisias sociais. Há um resgate do lúdico, da imaginação, do devaneio, como métodos de sair da racionalização e a introjetar. A literatura pode ser utilizada como uma forma de compreender a alma humana, como no caso do grandioso conterrâneo Machado de Assis. Muito antes de Freud, já falava sobre o inconsciente. Então, você fez uma pergunta se esse vocábulo inconsciente foi uma adaptação. Não, ele é próprio do Machado, como aqui em cima diz, então, né? O oculto e o inconsciente. Vamos voltar aqui nos conceitos, né? Que a gente tinha isolado aqui em cima. O inconsciente em Machado é apresentado no primeiro conto Três Tesouros Perdidos, de apenas 3 páginas, quando o Sr. F vai descobrir a posteriori ter sido surpreendido por seus enganos. O inconsciente foi o engano de Freud. Tá? É o engano da pessoa, que depois ela fala assim, nossa, como é que eu não percebi? Em 1882, escreveu um conto chamado O Espelho, esboço de uma teoria da alma humana. O conto apresenta uma reflexão sobre uma autoimagem humana e os fatores sociais e psicológicos que a envolvem. O ator aborda a questão das duas almas, de uma teoria assim, como ela reflete na personalidade de uma pessoa. Esboçava sem saber a teoria de Jacques Lacan, a percepção do eu através do referencial do grande outro. Lacan acreditava que o estágio do espelho é um momento de construção do eu a partir da imagem que o outro devolve. E também pode ser utilizada dentro da clínica, como explica a psicóloga e psicanalista formada pela Unesp de Assis, doutora Bárbara, que utiliza desse recurso em sua clínica infantil em ambiente hospitalar, como exploração assim do lúdico e do brincar, como descrevia Winnicott e Klein. Com certeza, né? Ela consegue sim enriquecer a prática da psicanálise. Eu gosto de trazer mais o exemplo do infantil, né? Que eu acabo tendo mais contato. Como uma ferramenta importante para o uso da criatividade da criança, né? Que aí a gente puxa um pouco para o Winnicott. No adulto também, a gente consegue usar como uma ferramenta, por exemplo, uma ferramenta
de identificação, né? Às vezes o paciente consegue contar muitas coisas pra gente a partir da identificação com um personagem de uma história específica, ou às vezes ter um insight, fazer uma associação livre mesmo, né? De algo que o personagem vivenciou. Com as crianças, né? As crianças conseguem, por conta da criatividade, né? Que elas têm, que os adultos já estão num outro lugar, né? Com essa criatividade. Elas conseguem contar muita coisa delas mesmas através da história, né? Porque a história, a literatura acaba sendo uma ferramenta lúdica nesse sentido também. Eu falo da criança, mas para o adulto também. A gente consegue identificar também, usando um pouco da literatura, algumas coisas da psicanálise, né? Então, por exemplo, falei da identificação. Às vezes a gente pode até pensar num mecanismo de defesa específico, né? Que o paciente possa estar usando. Talvez ele consiga contar um pouco mais da história dele através da história do outro. Com as crianças, como eu falei, a gente usa como ferramenta, né? Para poder acessar algumas coisas. Então, divórcio, processo de divórcio, né? A gente tem muitos livros que conseguem trabalhar isso de uma forma lúdica, né? A gente precisa vincular com a criança de uma forma lúdica. Não adianta, né, eu chegar para a criança e falar, e aí, o que você tá achando? Né? Às vezes, de novo, é no não dito, né? Às vezes é no livro que ela pegou e viu que existem duas casas diferentes ali daqueles personagens e fala, nossa, olha, eu também tô vivenciando isso daqui, né? Às vezes uma criança que está com dificuldade de adaptação na escola e ela começa a ver ou ler alguns livros de personagens que também passaram por isso ou que estão interpretando de uma forma que para ela faz sentido, né? Dentro da idade dela, da fase que ela tá, né? Pensando até em fase assim, psicanalítica mesmo, né? Fase oral, fase anal. Por exemplo, desfraude, desmame também, larga a chupeta, né? Eu acho que são momentos chaves, assim, que a gente consegue usar a psicanálise. Tem se usado muito para essa questão de regulação das emoções, né? Que eu acho que é um tema mais atual. Principalmente agora com esse boom, né? De TDAH, autismo. Crianças ansiosas já desde pequenininhas, né? Então eu acho que tem possibilitado trabalhar de uma forma mais próxima, sabe? A literatura, ela consegue te aproximar de alguma forma das crianças, pensando no público aí, né? Adulto, no público, até o público jovem, se a gente pensar ali, adolescência, né? A gente consegue se aproximar desses jovens, desses adolescentes também. Às vezes pelas leituras que eles fazem, né? Às vezes é um adolescente tão tímido, retraído, reservado, mas toda sessão ele vem e me conta que ele leu o livro X, né? E ele tá me contando dele quando ele vem me falar isso, né? Ele não tá falando da história para mim, ele tá falando o que para ele fez sentido daquilo ali, né? E aí cabe ao psicanalista, ao psicólogo interpretar aquilo, né? Conseguir enxergar com a luz da psicanálise o que ele tá tentando me dizer, né? E com o adulto eu acho que vai um pouco nesse sentido também. É que o adulto, ele tem mais mecanismos de defesa. Da identificação, né? Que eu acho que é o que predomina mais. O livre. Isso. A projeção que você falou, eu acho que também é uma ferramenta boa, né? A gente projeta muitas coisas quando a gente se identifica, né? Então, acho que a identificação e a projeção, elas vão andar muito juntas. Tem os mecanismos de defesa, né? Então, a gente pode pensar em negação, até em racionalização, né? Às vezes a gente intelectualiza muito mais a questão do que poderia, deveria, que é um mecanismo de defesa também. Estou pensando em termos freudianos, né? Mas se a gente for para Lacan, né? Coisas que a gente pode recuperar, por exemplo, dessa questão de narcisismo, estádio do espelho, eu acho que são coisas que aparecem também, podem aparecer na literatura. Eu tinha falado da questão do superego, ego, por quê? A gente se constitui, conforme a gente vai se constituindo, né? Constitui o ego, o superego, enfim. Eu acho que o superego, na minha opinião, né? Ele aparece muito também quando a gente utiliza a literatura, porque o superego, ele é quem exige coisas, né, da gente. E talvez lendo, se identificando, projetando, a gente entenda alguns funcionamentos
básicos que a gente tem, sabe? E eu acho que o ego e o superego caminham juntos, assim, né, com essa questão. Eu acho que vem essa questão da criatividade, que aí é todo um mundo à parte, né? Ele explora muito a importância da criatividade e literatura anda de mão dada, né, com a criatividade, que é a idealização e as fantasias, né? Pega muito fantasia, principalmente, né? A gente não precisa ler uma fantasia para fantasiar. Eu acho que a gente está disponível para fantasiar o tempo inteiro, a qualquer momento. E fantasia, claro, né? Depois Freud vai explorar muito mais essa questão. Mas a gente também traz muito da realidade nas fantasias, né? Então, também é uma via de acesso ao inconsciente. Sabemos que dentro do espaço clínico nem todos os pacientes poderão ser adeptos da literatura. Infelizmente, é uma realidade estarmos inseridos em um contexto social de maus leitores. Contudo, o mesmo recurso terapêutico pode ser explorado e aproveitado através do cinema e da teledramaturgia, assim como explica o diretor de cinema Vitor Cardoso. Eu acho que, assim, tudo, na verdade, começa na literatura, assim, né? Até porque o roteiro nada mais é do que um livro feito para ser rodado. A diferença que eu vejo é assim, o livro, ele depende de você criar aquilo na tua cabeça. Uma tese do Edgar Morin, que fala justamente, né, de projeção e identificação, né? Ele era um filósofo, obviamente vocês sabem quem é. E essa tese do Edgar Morin, de projeção e identificação, tem muito a ver com a novela. Quando você está escrevendo, até ajuda a gente a escrever. Porque o que acontece? O que essa tese fala? Ela fala que o público, ele se identifica com o mocinho, e ele se projeta no vilão. Então, essa questão da projeção com os vilões é muito legal. E a identificação com os mocinhos é exatamente o que a Cecília falou. A gente usa aquilo, né? E é por isso que a novela das 9 sempre foi a mais assistida e tal, porque é justamente quando a pessoa chega em casa e ela quer assim, meio que transportar os problemas delas para a novela, entendeu? E ela quer que aquilo até às vezes fique maior que o dela, ou que aquilo dê um consolo para ela, ou que ela veja que, assim, tá vendo? Ela também se ferra, entendeu? Por que eu acho que eu não vou me ferrar? Tá vendo? A mocinha, ela fica 289 capítulos se ferrando, aí no capítulo 290 ela começa a dar bem, para 3 capítulos depois acaba a novela, entendeu? Então, assim, né, para falar realmente da jornada do herói.